Então a brincadeira mesmo era com os novatos. E aí depois as coisas começaram a acontecer, eu fiquei curioso por querer também saber como que eu fazia para virar operador. Essa era a minha curiosidade. Eu falei, cara, eu me deixava muito inconformado somente confirmar as negociações. Eu falei, cara, como é que eu faço para virar operador, né? Aí você tinha que fazer umas provas lá e tal. Eu falei pro meu chefe, cara, tem essa oportunidade? Ele falou, não tem. Eu falei, não, mas eu gostaria. Ele falou, beleza, mas não tem oportunidade, a gente não tem cliente, então por que você tirar esse certificado? Eu fui por conta, tirei o certificado mesmo assim, falei, cara, se um dia precisar, tô pronto. Então, eu lembro que um dia eu ganhava R$600 por mês. Eu lembro que um dia um dos filhos dele, fazendo operações no mercado de taxa de juros, fez R$600, tipo em 30 minutos. Exatamente, foi R$600. Eu ficava refazendo, porque nós tínhamos que fazer o financeiro no HP, e aí eles falavam, quanto que eu tô ganhando, quanto que eu tô perdendo. A gente fazia os financeiros e mandava pra eles, né? Falava, ó, anotado no papelzinho de uma forma discreta e tal. E aí eu falei, cara, não é possível, não é possível. Eu refazia. Cara, em 30 minutos ele fez R$600. Então eu falei, cara, eu preciso aprender isso aí. E aí, enfim, surgiu a oportunidade, depois de eu virar operador no mercado agrícola. Lá na época do pregão você tinha os ativos financeiros, que era dólar, DI, índice, futuro. E você tinha os mercados agrícolas, boi, soja, café. E aí eram crachás diferentes. Eu consegui porque entrou um cliente que precisava operar boi e tal. Aí eu consegui, ele falou, bom, já que você quer virar, atende esse cliente aí, pra mim, na época do pregão, isso era como é que eu posso falar assim, era uma emoção, assim, você subia muito de patamar quando você voltava pro pregão, sem aquele jaleco vermelho, somente com um crachá de operador, era tipo o ápice, assim, tipo, porra, eu fui o operador mais novo da minha época, né, porque 18 anos eu já tinha um crachá, mas infelizmente esse cliente que eu tentei cuidar, enfim, eu era muito novo também, o cara quebrou. E aí meu chefe falou, legal, você conseguiu quebrar o único cliente que a gente tinha, né? E aí, como é que foi isso? Bom, aí eu falei pra ele, cara, eu não quebrei nada, eu simplesmente executava as ordens, mas enfim, a culpa... Ele falou, não, agora parabéns, agora você é um auxiliar de luxo, você vai ficar fazendo trabalho de auxiliar com um crachá de operador. Mas enfim, eu sempre tive a curiosidade, eu sempre tentei demonstrar de alguma forma que eu tinha jeito para aquilo. E como que eu fazia isso? Eu estudava bastante, eu lia bastante, fazia vários cursos, ficava fazendo o que hoje as pessoas fazem muito simulado, né? Nas plataformas. Eu fazia na boleta, na mão. Falava lá, agora eu acho que seria um bom... Ficava em volta das rodas, fazendo simulado. Tipo, agora seria um bom ponto de compra, né? Porque eu era auxiliar, eu já fiquei. E depois quando era operador também. Então, como eu não tinha autorização para operar, eu ficava, tipo, simulando. Porque eu falei, em algum momento eu vou ter que demonstrar que eu sou bom nisso. Eu não vou durar muito. Porque uma corretora era pequena. Ou eu virava trader e ia pra rua. Então, eu ficava fazendo simulados. Era engraçado que eu anotava assim, tipo, comprei o dólar a 10. Aí o dólar caía, eu apagava. Eu falava, não, o certo era vender, vendi, né? Tipo, não mandava. Aí eu tive que ir testar na prática, né? Enfim, fiz muitas besteiras, né? Uma das besteiras que eu fiz foi operar sem ordem para tentar demonstrar que eu sabia, manjava, vi o mercado de boi oscilando. Fiz umas posições de boi sem autorização, vendi boi, boi subia, vendi boi, boi subia. E aí liguei pro menino da mesa, eu falei, cara, não conta pro chefe, por favor, que vai cair, fica tranquilo. E aí ele falou, cara, beleza, vou tentar segurar, mas torce pra voltar, porque senão vai dar ruim. E aí, enfim, óbvio que passou 3 dias, meu chefe descobriu. Cara, foi um puta prejuízo. Eu fiz uma posição que eu nem sabia o tamanho que eu tava alavancado. Tomei um prejuízo muito grande, tipo... Porque como operador, eu já ganhava R$1.000. Né? Então eu ganhava como auxiliar 600, depois eu ganhava R$1.000 como operador. E esse prejuízo foi de quase 30 mil. Assim, e o mercado explodindo, eu vendendo, explodindo, prejuízo grande, e aí fui mandado embora. Eu fui mandado embora várias vezes, essa foi mais uma. Aí fui mandado embora, e aí, enfim, minha mãe falou, porra, filho, durou 2 semanas como operador. Eu falei, mãe, faz parte. E aí, depois de um tempo, o boi despencou. Então, aqueles 30 mil teriam dado, sei lá, 20 mil de lucro. Aí me chamaram de volta e falaram assim, olha, meu chefe não falava comigo. Quem falava era o responsável da corretora. Ele falava, ó, você, beleza, pode voltar, mas desde que você pague tudo. Aí eu falei assim, pagar tudo? Como que eu vou pagar tudo? Tipo, não, ele vai descontar todos os meses do teu salário até você pagar. Eu falei, legal, eles ganham 1.000, perdi 30 mil, 30 meses de graça. Beleza, mas eu falei, cara, tô de volta, entendeu? Tô de volta, beleza, eu vou precisar demonstrar de outra forma.
comecei a estudar um pouco mais o mercado. O que é estudar o mercado, né? É ficar acompanhando ele e tentando ser muito realista dentro das possibilidades operacionais, porque a gente muitas vezes, e a gente vê isso, né? Que as pessoas acabam fazendo esses testes ou estudando, mas sem fundamento nenhum para comprar, para vender, e o tempo vai passando e você não evolui. Então eu comecei a falar, não, cara, eu preciso focar primeiro em um ativo, porque eu ficava indo de roda em roda, ia pro dólar, aí eu ia pro índice, ia pro não sei onde, eu não acabava não aprendendo nada. Eu encostei no mercado de taxa de juros, e eu conversei com pessoas que eram traders de taxa de juros, pô, fiz vários amigos, enchi o saco das pessoas, alguns ajudavam, outros não, queria entender como que funcionava, o que fazia aquele mercado oscilar, por que comprar, por que vender e tal. Então eu comecei a fazer simulados, mas com fundamento. Eu comecei a acertar. Assim, comecei a entender, que seria um bom ponto de compra, seria tal. E aí eu comecei a falar pra ele, falei, cara, eu acho que eu posso desenvolver um operacional num mercado onde vocês não estão operando mais tanto, tal. Pô, enfim, ele acabou liberando. E aí eu comecei bem. Então eu comecei a fazer as operações ali, porque quem trabalhava eram os dois filhos do dono, mais o neto, que era um amigo dos filhos, e eu. Então nós éramos em 4 operadores. 2 operavam dólar, um operava índice, que era o neto, e eu falei, cara, aqui vai ser o meu mercado. E aí eu comecei a ganhar dinheiro. Eu comecei a aprender a ganhar dinheiro, comecei a entregar resultado, e conforme eu ia entregando resultado e fazendo gordura, o meu chefe ia me dando mais corda. Operava com ele na linha, ele me dava várias dicas, várias broncas, enfim, eu fui muito... Ele é o meu mentor, né? Ele me calejou, eu só pra dar bronca, porque ele só me direcionava, é o que eu falo, né? O meu mentor, ele nunca foi meu amigo, mas ele foi o cara que eu falo que foi a pessoa que eu mais amei e mais odiei na vida. Mas amei porque ele me ensinou aquilo que eu faço até hoje e a forma como eu construí tudo que eu tenho na minha vida. É por isso que eu mais amei ele, mais odiei porque foi o cara que mais me traumatizou também. Porque, porra, as broncas, as chamadas, puxão de orelha eram bem agressivos. Então, pô, pensa assim, eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos, tremedeira, mancha na cara, cabelo caía. Então, eu lembro do metrô, assim, de passar a mão no cabelo, o cabelo sair. Então, passei por muito... que tudo foi muito recente na minha vida, eu era muito novo para passar por tudo isso. Mas, enfim, foram partes importantes também que me calejaram a ponto de eu aprender, principalmente a respeitar o financeiro. Porque ele era um cara que não aceitava perder R$1, cara. Por mais que o mercado fosse de risco, ele não aceitava perder R$1. Se ele perdesse R$1, R$100, 50, não importa que ele fosse milionário. Eu pensava, falava, cara, mas como assim, cara? Era realmente, demorei para entender realmente o valor do dinheiro. Ele me ensinou muito isso, entendeu? O day trade bom, entendeu? Pega o seu, o mercado tá te dando R$10, R$100, é teu. Se você quer ou não quer, é um problema teu. Se você não quer, vai ter outro que vai pegar. Porque você fica naquela, mas só 100. Mas vai subir mais, mas vai cair mais. E aí o mercado volta, você não coloca dinheiro no bolso, etc e tal. Então, enfim, ele me calejou dessa maneira, eu fui evoluindo. A roda de DI, que era a taxa de juros, virou eletrônica. Né? E aí acabou aquela roda da gritaria. Eu comecei a operar índice futuro no pregão. Então os filhos dele operavam dólar, eu fui pro índice. E aí eu já estava, digamos assim, mais maduro operacionalmente falando. Então com 20 anos... eu já era um operador de destaque, né, na roda. Eu acho que talvez por ser o mais novo, ao mesmo tempo eu fiquei grande, eu aprendi a operar, eu fiquei abusado mesmo, com fundamento, eu sabia me defender, isso é algo que eu aprendi bastante. Então fiz muita loucura, fiz muita besteira, mas sempre eu sabia aonde eu iria correr caso tudo desse errado. Que esse é um ponto que muitas pessoas às vezes não têm. Assumem risco por assumir e na hora que as coisas dão errado, simplesmente você deixa toda uma vida para trás. Então, graças a Deus isso não aconteceu comigo. Eu perdia dinheiro, óbvio, como todo mundo perde, mas na média a gente ganhava mais do que perdia. Então, foi muito bom. A minha passagem no pregão, eu digo que eu tenho muitas saudades do pregão, enquanto meus amigos estavam na rua soltando pipa, jogando bola, andando de skate. Eu estava no pregão, eu estava no centro de São Paulo, eu estava operando. Então, enquanto os meus amigos estavam à procura do seu primeiro estágio, eu estava fazendo meu primeiro milhão. Então, enfim, dando uma vida para minha família, e consegui dar uma casa para meus pais, e consegui melhorar a vida de todo mundo que estava ao meu redor. Então, assim, muito novo. Então, tudo aconteceu muito novo na minha vida. Então, foi bom, assim, eu não tenho o que falar.